Olá, você está nos assistindo pela Web TV do portal Amazônia.com e pelo AmazonSat. O Amazônia Interativa de hoje vai falar a respeito das surpresas que a Amazônia aguarda. São aqueles locais lindos que a gente conhece e que parecem únicos aqui na nossa região. A matéria dos fervedouros lá do Jalapão, no Tocantins, foi a mais acessada durante essa semana e foi a que originou o programa de hoje. Você está vendo aí no seu vídeo a matéria? Conheça as águas mornas que fazem flutuar. O caso curioso da natureza, num lugar paradisíaco lá no Parque do Jalapão, no Tocantins. É isso, gente. E o geólogo Elias Santos, que está pela segunda vez aqui no nosso programa hoje, vai explicar, do ponto de vista da ciência, o que são essas belezas naturais da Amazônia. Bem-vindo, Elias. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que nos assistem via Portal Amazônia. É um imenso prazer a gente mais uma vez estar participando do programa aqui com você, falando sobre geologia. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. E a gente vai começar falando a respeito das Lagoas Azuis. Olha a matéria aí na tela, que também foi uma das matérias mais acessadas, gente, de 2015. Tem Presidente Figueiredo, olha só, tá aí a Lagoa Azul. Tem Presidente Figueiredo, tem no Amapá e tem inclusive lá em Rondônia. Esses aí são só alguns exemplos que a gente está citando aqui na nossa região. É normal, assim, Elisa, é correto afirmar, na verdade, que aqui na Amazônia a gente tem predominância de águas pretas, barrentas, brancas, em vez de águas de outras cores, como, por exemplo, azul? Sim, é mais comum nós termos na área de terra firme as águas pretas e nas áreas mais baixas nós termos a predominância das águas brancas. As duas são a que ocorrem com maior frequência. Mas em alguns momentos, devido à característica geológica na Amazônia, a gente consegue encontrar águas com uma transparência muito maior, com uma característica de constituição dessa água um tanto diferente que dá, essa coloração um tanto diferente, esverdeada, azulada em alguns casos. E no caso dessa Lagoa Azul, lá em Presidente Figueiredo, perdão, olha só, fica na BR-174 e atrai turistas e curiosos. Eu mesma já estive lá e vi que a água é realmente azul. O que pode deixar a água nessa coloração, Elias? Do ponto de vista geológico, Isabel, essa coloração ela pode vir do tipo de geologia que nós temos na região. Não é muito comum nós termos esse tipo de características na região de Presidente Figueiredo. Então, eu suponho que possa ser ocasionado por argila ou, inclusive, por uma característica biológica, a presença de algas naquele local. Exatamente, foi isso que o especialista, o Jacin Zuanon, falou para a matéria. Ele disse que pode ser que a água estivesse refletindo a luz do sol, ou podia ser pela presença de algas cianofícias, se não me falha a memória, cianobactérias, né? Exato. Que poderiam deixar as águas dessa cor. Agora, no caso lá do Amapá, era o lago de uma mina. Pode ter algum produto químico que altera ali a região e deixa... Na realidade, pode ser natural, a característica geológica. Nós tínhamos ali a presença de carbonatos, e os carbonatos tendem a depurar essa água, fazendo com que ela fique mais cristalina, e com isso a gente consiga ter o reflexo, por exemplo, do céu, o que dá uma característica azulada quando você olha um pouco mais distante. Interessante. E também tem os fervedouros, que também têm águas transparentes, né? Mas Exato. com um tom esverdeado, meio azulado. Olha só, fervedouros na Amazônia foi a matéria mais acessada de longe, desde a semana passada, né, que tá liderando. Olha só. O que são esses fervedouros? Os fervedouros do Jalapão, eles são surgência da água subterrânea. Então, você tem um lençol de água subterrânea muito grande, e em alguns pontos daquela região, daqueles terrenos, ele aflora para a superfície, em estruturas circulares, e que fazem com que a gente tenha essa situação geológica. A pressão da água é muito grande, fazendo com que se suba sedimentos, principalmente os arenosos, e a gente tem essa característica de não afundar. A gente acaba flutuando naquela água. Mas não é bem afunda interessante. mesmo? Por exemplo, eu não sei nadar. Se eu entrar lá, eu vou morrer afogada? Eu também tenho essa curiosidade. Eu também não sei nadar. Mas eu tenho muito interesse de conhecer essa região. Até onde eu sei, a gente não consegue afundar naquela água. Tá certo. Gente, nós estamos falando do Tocantins. O Jalapão, ele fica no Cerrado, isso é verdade. Mas o Tocantins faz parte da Amazônia Legal, que é um conceito de definição geopolítica aqui do Brasil, e por isso que a gente diz que está na Amazônia. Mas a gente está se referindo só a
a esse conceito geopolítico, né? O Jalapão está dentro de um outro bioma que já é o Cerrado. Exato. O Jalapão, além dos fervedouros, ele tem alguma outra característica especial, alguma coisa assim Ele que a gente tem pode uma destacar? geologia extremamente rica, né? Tem as diferenças de topografia, temos áreas mais elevadas, áreas mais baixas, né? O que geologicamente é algo bastante interessante. Né? Na Amazônia, disse já há muitos anos que a gente tem extensas planícies. Hoje a gente já não repete mais esse tipo de informação. Nós temos áreas mais elevadas, né? Como por exemplo, onde nós temos o Pico da Neblina, né? E temos áreas que são mais baixas, aonde predominam uma série de outras características geológicas e geoambientais que dão uma particularidade totalmente diferente, né, do restante do mundo. A gente agora vai ver a matéria a respeito do... A gente conversou com o superintendente de turismo lá do Tocantins, o James Possap, e ele falou para a gente a respeito de outras atrações turísticas do Tocantins. Ele falou sobre o Jalapão, mas o Tocantins também tem outros lugares bastante interessantes lá. Vamos assistir. O turismo no Tocantins tem crescido a cada ano. Novos empreendimentos de redes nacionais e internacionais estão se instalando no Tocantins, o fluxo de desembarques continua em alta e o governo está trabalhando para dotar de infraestrutura necessária essas regiões para acompanhar esse crescimento. Em 2015, os parques nacionais registraram um recorde de visitação. O segmento de ecoturismo e aventura é o segundo principal motivação de viagens internacionais, seguido apenas do sol e praia. No Tocantins, o Parque Estadual do Jalapão e toda a região turística do Jalapão, nosso principal destino de ecoturismo e aventura, tem crescido a cada ano. Nos últimos 4 anos, o número de visitantes mais do que dobrou. O Parque Estadual do Jalapão ele faz parte de um conjunto de unidades de conservação do mosaico do Jalapão, que é o maior bloco de área de cerrado preservado no Brasil. Essa área tem uma importância ambiental extremamente relevante. Os atrativos naturais dessa região são singulares e preservados. Encontramos dunas de mais de 40 metros de altura em pleno cerrado, serras, trilhas, rios e cachoeiras de águas 100% limpas. Esses cenários são ideais para a prática da caminhada, do rafting, cicloturismo ou simplesmente observação da natureza. Os fervedouros, que são um exemplo claro dessa singularidade, são grandes poças de água azul transparente, que na verdade são nascentes, que afloram na superfície e impedem que o visitante afunde. Realmente tem que conhecer para desvendar esse mistério. Hoje no Jalapão, pelo menos 10 fervedouros estão abertos à visitação pública e têm atraído pessoas de diversas regiões do país. Na região oeste, nós temos a região do Cantão, outra região de imensa riqueza ambiental, onde temos o Parque Estadual do Cantão, um ambiente que abriga populações de espécies raras e ameaçadas e grandes populações de animais como ariranhas, jacu e o boto do Araguaia. O parque abriga também mais de 800 lagos que servem como berçário natural para populações de peixes do médio rio Araguaia. Ali também se pratica passeio em canoas ou caiaques, em trilhas aquáticas, se pratica a pesca esportiva e temos o grande diferencial na observação de aves. O Tocantins, nessas regiões, o Tocantins está preparado para receber o visitante com agências e guias capacitados para conduzir com eficiência os passeios e deixar o gostinho de quero mais, fazendo as pessoas retornarem ao Tocantins com mais amigos. O Portal Amazônia agradece a assessoria da Superintendência de Turismo do Tocantins, na pessoa da Patrícia Saturno, que foi quem fez esse vídeo para a gente e ajudou o Amazônia Interativa de hoje. Você também pode fazer os seus vídeos aí onde você está aí na sua cidade, aqui na Amazônia, e mandar para a gente contando o que acontece aí, o que tem de especial aí na sua cidade. Voltando aqui, Elisa, a gente estava falando a respeito desse relevo da Amazônia, que a gente acredita que tenha uma predominância de relevo baixo. Mas não é bem assim, porque a gente vê que, por exemplo, uma outra matéria que foi muito acessada no Portal Amazônia,
que fala a respeito da Cachoeira do Eldorado ou Cachoeira do Aracá, é a cachoeira mais alta do Brasil. Tem 353 metros. Então é um mito essa história de que na Amazônia só tem planície? Na realidade isso é uma informação que data da década de 50, né? Então a geologia da Amazônia era muito pouco conhecida ainda. Hoje, com o avanço do conhecimento, o avanço da ciência, a gente sabe que esse relevo ele não é tão monótono. Na realidade, nós temos áreas bem elevadas, como, por exemplo, a região da Serra do Aracá, como a região de Tabatinga, na direção dos Andes, o Monte Roraima, por exemplo, na Serra do Tepequém, que tem elevações em torno de 2.000 metros. Mas na grande parte da Amazônia, a gente tem o predomínio disso que veio ser chamado de planície amazônica. Mas tudo isso é circundado por regiões mais altas que sofrem intensos processos erosivos e acabam gerando essa característica da nossa região. Você falou do Monte Roraima, né? Tem matéria sobre o Monte Roraima para a gente mostrar. É uma matéria aí que desmente, olha só, da Jaqueline Pontes, que desmente mitos sobre o Monte Roraima. Falam que no Monte Roraima tem diamante, que tem, enfim, falam uma série de coisas e a Jaqueline Pontes foi lá e desvendou esses mistérios pra gente. Você já conhece aquela região ali? Você me falou que já passou ali pela Serra do Tepequém. Já passamos por ali. O mito dos diamantes vem da licença poética da novela, né? Nós tivemos recentemente uma novela que falava do diamante escondido, e na realidade nós não temos essa ocorrência desse material. É uma licença poética, na realidade mesmo na novela era apresentado um outro material que não o diamante, muito mais parecido com outro mineral que é o quartzo, e na região de Roraima esses diamantes, onde houve realmente o processo de mineração, é numa outra serra, um pouco menor, que é a Serra do Tepequém. Esses diamantes foram explorados durante muito tempo, no século XX, né? Mas hoje essa região é uma região de turismo, uma região belíssima, porque também é um relevo em forma de mesa, né? Um tepui, semelhante à estrutura do Monte Roraima e da Serra do Aracá. Então é um local que vale muito a pena conhecer. Porque é repleto de cachoeiras, corredeiras. Exatamente. E por que tepui? Eu acho que eu dei uma pesquisada na internet, eu vi que tepui é um termo que só é usado aqui, né? Isso. É um termo que a gente utiliza para essa formação, para essas formações geológicas que têm um relevo tabular. Ou seja, é uma forma de mesa. Isso. Então, quando você observa esses relevos de longe, você percebe que o topo dele ele é plano. Ele não chega a ser aquele topo que a gente conhece de uma montanha onde você tem um cume menor em relação à sua base. Lá nós temos uma imensa mesa. É o caso do Monte Roraima e também do Monte Tantalita, que é onde fica a Cachoeira do Eldorado. Ali na região da Serra do Aracá, né? Todos eles fazem parte de um complexo geológico mais ou menos semelhante, de mesma idade. São relevos bastante antigos, né? E que predominam nessa região mais norte aqui do nosso Brasil. Exatamente, e coincidentemente, né, é uma região alta que também está perto dos Andes. Isso, exato. Mas eles são mais antigos do que os Andes, bem mais antigos, inclusive. É mesmo? Essas formações geológicas, essas rochas datam dos primórdios da Terra, para a gente ter só uma noção. Então, aquela região representa toda a história geológica da Terra naquelas porções que a gente conhece ali. É uma região fascinante de se conhecer, principalmente se você fizer do ponto de vista do conhecimento geológico. Fantástico. Isso, inclusive, gente, nós temos geoturismo aqui em Presidente Figueiredo. Nós temos um geoparque, existem as placas, ali ainda está em processo de sinalização, que a gente pode ver a história geológica da nossa região através das rochas que existem ali. Isso é uma característica fascinante da geologia, quando a gente consegue mostrar para a população a característica de transformação dessa matéria ao longo do tempo. Então, o primeiro geoparque que a gente tem conhecimento, o primeiro de todos foi nos Estados Unidos, é o Parque de Yellowstone, né? Isso, muito famoso. Que atrai turistas do mundo inteiro. Então, o Brasil, como tem atrativos geológicos muito lindos, nós também estamos implantando já há alguns anos os geoparques, para ser uma característica geológica daquela localidade. Eu friso sempre que é importante que cada município conheça a sua geologia. Entendido, tá certo, Kleber. O Kleber não, o Kleber é o nosso, é o nosso próximo entrevistado aqui da nossa videoreportagem, e este é o Elias. Gente,
E o Kleber Bechara, que eu entrevistei, inclusive, para essa matéria a respeito da Cachoeira do Eldorado, visitou o Portal Amazônia e, lógico, a gente não podia perder a oportunidade de fazer uma videoreportagem com ele. Nós conversamos com ele a respeito da experiência que é levar pessoas para conhecer essa região ali da Serra do Aracá. Ele tem uma operadora de turismo que faz excursões em Anavilhanas, Parque do Jaú, Serra do Aracá e vai até lá a Cachoeira do Eldorado. Ele contou para o Portal Amazônia um pouco a respeito dessa experiência. Isabel, é um desafio grande pela dificuldade logística que a região apresenta. Todo o transporte, a gente faz turismo embarcado, né? Barco-hotel. Todo o transporte fluvial, ele tem uma série de dificuldades agravantes no que diz respeito não só à manutenção do veículo, do hotel, né? Do equipamento, né? Do hotel ambulante, mas também com relação ao aspecto de navegação mesmo. É preciso conhecer muito bem os rios, que tem um regime de seca e cheia bem variado ao longo do ano, né? Chega a variar aí de 12, às vezes até 15 metros, dependendo da diferença entre a seca e a cheia. Então, fazer turismo na Amazônia é um grande desafio. É uma sensação muito gratificante. Hoje, talvez, no Brasil, a Amazônia seja um dos poucos lugares, no Brasil e no mundo, que você leva o barco com um grupo de turistas, por exemplo, numa data de Réveillon, e só nós estamos presentes naquele mundo. Eu já passei muitos Réveillons, carnavais, por exemplo, no Parque Nacional do Jaú, uma área de 2.700.000 hectares, onde só estávamos nós, em toda aquela imensidão. Eu posso citar alguns locais, mas os que mais me impressionam, acho que são dois. Nós temos o Alto Rio Negro, numa região chamada região do Cartucho, já é uma região com algumas montanhas à beira-rio, na beira do Rio Negro, acima de Santa Isabel do Rio Negro, com muitas praias de areia muito, muito fina, praias de água doce, né, pedrais, que em conjunto com as montanhas, com a floresta, trazem assim, uma sensação muito única e diferente. E acho que o maior expoente de local, não só exótico, mas impactante, engrandecedor, é sem dúvida a Serra do Aracá. Se você estiver curioso, se você ama a natureza e principalmente tiver à disposição o espírito de aventura, de explorar um local quase que um elo perdido entre a civilização e um mundo totalmente como Deus fez, como Deus na vontade da natureza, guiado pela natureza, pelas leis da natureza. Venha com a gente, explore esse local que vale a pena. É preciso ter disposição, força de vontade, mas nós procuramos dar toda a infraestrutura para que a viagem seja a mais agradável possível. Que lindo, não é? E fica aqui na Amazônia. É impressionante como essa região tem belezas, locais assim únicos. Está certo que todo local no mundo é único, porque ele não se repete em canto nenhum, mas parecido com o que tem aqui na Amazônia, não tem, não é verdade? Exato. Agora nós vamos ver as fotos que os internautas mandaram para a gente. Nós deixamos um recadinho nas redes sociais pedindo que vocês mandassem imagens dos locais mais bonitos que vocês já visitaram aqui na região. E alguns internautas mandaram aí umas imagens. A gente vai começar com as fotos aí do Denian Costa, em Prainha, no Pará, olha só. Ele mandou essa daí também. Aí essa
Adriano Brasil, não, na verdade eu acho que essa daí ainda é do Denian, ainda é do Denian Costa, olha só. O Adriano Brasil aí, que ele só não disse onde é que é essa localidade, mas a gente vê que é uma cachoeira. E também, essa última é do Júlio Pereira, em Ponta das Pedras, também no Pará. Todas essas fotos foram mandadas pela hashtag Minha Amazônia, uma hashtag criada pelo portal Amazônia para vocês mostrarem a nossa região pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Então, continuem postando as fotos aí de onde vocês moram com a hashtag Minha Amazônia, que com certeza vai aparecer aqui no portal amazônia.com. Quais são as belezas, as atrações assim que você considera que podem se destacar no Pará? Principalmente as que levam as características geológicas, né? E a confluência dos rios, a forma como esses rios se comportam, a subida e descida do rio, para mim é algo fascinante. Mas principalmente a forma como a nossa população amazônica, ela se comporta em relação a essas modificações. Porque se nós imaginarmos que em alguns locais você tem subida de 15 metros de nível, as pessoas têm que se adaptar muito bem, né? Tá certo. Elias, você gosta de videogame? Gosto. Gosta de game e tudo mais? Tá certo. Pois olha, uma outra matéria que foi bastante acessada no portal Amazônia durante essa semana foi sobre o Matemagos, que é um game educativo para ensinar matemática. Você é de exatas, excelente, né? Você é de exatas, você não precisa de... Quem é de humanas, como eu, jornalista de humanas, a gente normalmente precisa de uma forcinha para aprender matemática. Então, o portal Amazônia.com conversou com o Igor Staub e com o Silker Teles, que são dois dos criadores do Matemagos. Tem um grupo bastante extenso, como vocês viram na matéria, mas a gente fez uma videoreportagem com esses dois e eles falaram um pouquinho mais a respeito do game. Oi, meu nome é Igor, eu sou game designer da Flying Saci, eu trabalho com modelagem e animação 3D. E o projeto Matemagos, ele começou alguns anos atrás, na tese de doutorado do Silker. Naquele momento eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre jogos e educação contextual e eu precisava de um protótipo que pudesse demonstrar o que eu estava tentando explicar na minha tese. Então eu encontrei os amigos e a gente desenvolveu ali um protótipo e esse time está até hoje junto desenvolvendo o jogo Matemagos. Eu confesso que eu fui uma das primeiras pessoas a falar que não ia dar certo, que era loucura essa mistura de RPG com matemática, mas quando eu vi a primeira demo eu fiquei apaixonado na ideia e eu pulei de cabeça no projeto. Durante o desenvolvimento do jogo, eu estava no Japão, um dos membros do time, o Igor, estava em São Paulo e os demais, o Max, o Willen e o Wilker estavam em Manaus, e durante esse processo foi um desafio muito grande, não só pela distância, mas pelo fuso horário. Eu estava a 13 horas de fuso horário de Manaus, e também por conta da gestão do projeto e como desenvolver com um time que está tão distante e em termos de espaço e tempo. Mas foi também um grande aprendizado e com isso a gente conseguiu estabelecer bons métodos de desenvolvimento e também unir mais o time em prol do projeto. Todo o nosso time de desenvolvimento gosta muito de jogar videogame, nós temos várias referências de outros jogos no nosso jogo Matemagos, mas é claro que a gente tem assim, aquele jogo que a gente prefere mais, a gente gosta bastante do estilo RPG, a gente usou muita referência de Final Fantasy, incorporada ali na jogabilidade. A gente buscou também o gênero RPG, não só pelo nosso gosto pessoal, mas também porque é a mecânica de jogo que mais encaixa nessa proposta de ser um jogo para o ensino da matemática. Então, a escolha do RPG foi parte gosto pessoal nosso, parte pela mecânica. Tanto o duelo em turnos quanto a mecânica das cartas casou muito bem com a proposta do projeto. E a gente ainda conseguiu encaixar nossos jogos favoritos ali, umas referências para quem tem um olho mais treinado, um olho mais nerd, vai ver muito de Final Fantasy, muito de Zelda, um pouquinho de Warcraft, que são jogos que a gente gosta muito, são jogos que a gente joga até hoje. Então a gente conseguiu misturar nessa salada aí a magia, a matemática
e um pouquinho de umas referências de jogos, umas referências nerds, que são coisas bem legais, assim, que a gente gosta desses pequenos detalhes que adicionam muito no final da história. A Amazônia está muito bem representada no Matemagos pelo Mago da Cura, que é o nosso pajé. Ele é responsável pelas magias de regeneração e invocação de criaturas. A Amazônia também está presente no nível da floresta, onde os jogadores enfrentam Curupira e o chefe final é o Boitatá. Mas nós não estamos nos limitando a isso, existem outras fases com outras temáticas, a gente quer ressaltar várias culturas diferentes do nosso país através do mesmo jogo. A finalidade de captar recursos para desenvolver o restante do jogo e não ficar somente no protótipo, a gente submeteu o projeto do jogo para o Ministério das Comunicações e nós recebemos aí um prêmio do edital Inovaps. Com esses recursos a gente pôde então abrir uma empresa, a Fluência SIC, que está sediada dentro da incubadora tecnológica Ubratec, aqui em Manaus. E graças a todo esse movimento a gente pôde estabelecer aí uma meta de lançar o jogo em maio, que é o prazo do governo federal devido aos recursos que nós recebemos, e também para continuar desenvolvendo expansões do jogo. Mas a gente ainda tem muitos planos para expansões de personagens novos, de níveis novos e até dificuldades mais avançadas. Então eu acredito que é um projeto que a gente ainda vai trabalhar bastante, é um projeto que a gente gosta muito, tanto da temática quanto da mecânica, e é uma coisa que para o futuro ainda vocês podem esperar que vai ter mais Matemagos. Cinco mais acessadas aí do portal Amazônia. A primeira foi a empresa do Amazonas Cria Jogo ao estilo de RPG para ensinar matemática, o Matemagos que a gente acabou de ver. E também a matéria a respeito da licença para a obra da BR-319, que trouxe ânimo para o polo industrial de Manaus. A matéria a respeito dos fervedouros na Amazônia também continua entre as mais acessadas. E o Amapá e o Amazonas estão sem casos de microcefalia, segundo o Ministério da Saúde. E também tem uma matéria muito especial sobre o Museu de Cera que está em Manaus, de Michael Jackson ao Homem de Ferro. Tem inclusive uma videoreportagem nessa matéria. Depois que o Amazônia Interativa terminar, você pode acessar e ir lá conferir todas essas matérias. Agora, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, a gente tem mais uma surpresa, que foi uma matéria publicada ontem no portal Amazônia.com, olha só, a respeito de rios que fervem na Amazônia. Esse rio, olha só, é um rio que ferve na Amazônia peruana. Ele fica no Peru e ele corre por cerca de 6 quilômetros, está correto? 6 quilômetros, produção? 6 quilômetros dentro da floresta amazônica. E ele ferve a 86 graus Celsius. Já tinha ouvido falar desse rio, Elias? Só mito, né? Até então tá era aí, um dos mitos da Amazônia. Encontraram, né? Agora. Olha só. Fantástico, né? Foi o Andrés Russo que encontrou. Gente, fantástico. Essa daí é mais uma das surpresas, mais um dos mistérios que a Amazônia aguarda. O portal Amazônia.com agradece a sua participação, Elias. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Obrigada, Elias. Gente, é isso. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar Portal Amazônia, tudo junto, que você vai nos encontrar. E também acesse o portal Amazônia.com. Até mais.